Nada, meu caro. Olá, mestre José Luiz Oureiro, né? Um parceiro nosso que está um professor extremamente dinâmico, está aí na vida acadêmica e também lendo economia o tempo todo, né, professor? Produzindo muito, sendo entrevistado o tempo todo. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, para quem não conhece o senhor ainda, né? Eu acho que é a melhor forma que o entrevistado se apresente. Eu acho que está dando eco, Bruno. Tem que fechar o seu. Será? Alô? Está me ouvindo? Não, agora não. Ok, agora não está dando eco mais. Bom, boa noite a todas e todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Luiz Oureiro. Eu sou professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, sou pesquisador nível 1 do CNPq. Eu também atuo como professor do programa de doutorado em integração econômica da Universidade do País Basco, em Bilbao, Espanha, e no programa de doutorado em economia, administração e métodos matemáticos da Universidade de Tuscia, na Itália. Bom, minha área de especialização é macroeconomia e desenvolvimento econômico. Professor, nós estamos aí vivendo uma situação um tanto singular, não é? Sim. Com esses movimentos externos. E, claro, a sociedade está querendo entender como é que isso afeta a nossa economia, né? Nas relações comerciais, na mudança do preço do dólar e também nas compras e nas vendas brasileiras, né? Eu queria que o senhor pudesse traduzir isso, né, de uma forma que as pessoas entendam, né, qual é o impacto disso e qual é o desdobramento disso ao longo do tempo, né? Uhum. Bom, o que está acontecendo agora, né, com o governo Trump, né, foi assim, um aprofundamento de um movimento que, de uma certa forma, se iniciou com a pandemia do Covid-19, que a gente pode chamar de desglobalização. Tá? Bom, para a gente entender a desglobalização, temos que entender o que foi a globalização. Quer dizer, no passado da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos emergiram como uma grande potência vitoriosa, né, tanto do ponto de vista militar como econômico, e foram construídas diversas instituições multilaterais que tinham por objetivo evitar o que tinha ocorrido nos anos 30 do século passado. Nos anos 30 do século passado, como resposta à Grande Depressão de 1929, muitos países, começando pelo Reino Unido, em 1931, adotaram políticas que em inglês se chamam beggar thy neighbor, ou seja, empobreça seu vizinho. Basicamente, a ideia era tentar exportar o desemprego para os seus parceiros comerciais por intermédio de políticas de desvalorização cambial, aumento de protecionismo tarifário e etc. Como todos os países, mais ou menos, fizeram isso ao mesmo tempo, o resultado global foi uma contração muito violenta do comércio internacional, né, que acabou exacerbando os efeitos da crise de 1929 e pavimentou o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Né? À medida que os países ficavam isolados de mercados consumidores, por conta dessas políticas de beggar thy neighbor, então, muitas vezes a solução era, no caso da Alemanha, foi ocupar militarmente esses países, seja para você conseguir matérias-primas e bens de consumo, alimentos para a sua indústria, para a sua população, seja como mercado externo. Né? Bom, então, no final da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Bretton Woods, né, foram desenhadas diversas instituições, né, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né, foi criado o GATT, Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Mas a ideia era você criar uma nova ordem internacional, que foi, até 1973, uma ordem baseada
em taxas de câmbio fixas, né, em que não havia mobilidade de capitais entre os países, tá, isso era proibido, né, mas foi uma época de crescimento do comércio internacional num ritmo muito maior que o crescimento do PIB. Ou seja, quando a gente compara, né, os anos 50, 60, 70, 80, com as décadas de 20 e 30 do século passado, é assim, da água para o vinho. Quer dizer, o comércio internacional cresce 2, 3 vezes mais rápido que o PIB. Tá? Então, essa é a fase da globalização, tá? Que inicialmente é uma globalização comercial, no sentido de aumento fantástico da corrente de comércio entre os países. Depois você tem uma globalização produtiva, em que as empresas industriais dos Estados Unidos começam a se instalar na Europa, e depois as empresas europeias começam a se instalar aqui nos países da América Latina. Por exemplo, a Volkswagen foi a primeira fábrica de automóveis do Brasil. Né? Então, a gente tem esse movimento de globalização produtiva, e a partir dos anos 80, com a liberalização financeira ocorrida nos países ricos, né, também ocorre um movimento de globalização financeira, que são esses fluxos gigantescos de capitais que se movem países buscando, né, maximizar a combinação entre retorno e risco dos ativos financeiros. Né? Então, esse é o movimento, assim, foi o segundo grande movimento de globalização da história do capitalismo. O primeiro ocorreu no século XIX, tá? Quando o Reino Unido era a grande potência econômica e industrial. Quer dizer, houve uma globalização entre 1870 até 1913, mais ou menos, as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, isso foi interrompido pelas duas guerras mundiais e a Grande Depressão de 1929, e, passada a Segunda Guerra Mundial, voltamos a um cenário, né, de globalização. Bom, esse cenário de globalização, ele, durante muito tempo, pelo menos nos seus 25 anos gloriosos, que vai de 1950 até 1975, foram anos que as economias capitalistas apresentaram o mais elevado ritmo de crescimento da sua história. Estou falando dos Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, né, com inflação baixa, desemprego baixo e, mais importante, a industrialização ela foi se espalhando para outros países. Ela veio para a América Latina, quer dizer, os chamados New Industrialized Countries, Brasil, México, Argentina, depois Coreia do Sul, os países da Ásia. Né? Bom, então, durante muito tempo, você teve uma shared prosperity, uma prosperidade compartilhada, que foi basicamente um jogo de soma positiva, onde todo mundo saiu ganhando. Né? Bom, a partir dos anos 90, início dos anos 2000, as coisas começam a ficar um pouco diferentes, né? No sentido de que, com a ascensão da China, né, e o offshore de empresas americanas e europeias para a China, em que você transfere unidades produtivas, né, dos Estados Unidos e da Europa para a China e outros países do leste asiático, para compor aquilo que ficou conhecido como cadeias globais de valor. Né? Quer dizer, a ideia de você decompor o processo de produção de um bem, por exemplo, de um automóvel, né, e executar etapas distintas em países distintos para aproveitar vantagens competitivas locais, como, por exemplo, salários mais baixos, para aquela etapa que for mais intensiva em mão de obra, ou localização geográfica. Então, você cria essas cadeias globais de valor. Isso permite, por um lado, um crescimento muito acelerado da China. Tá? Quer dizer, a China cresceu entre 1990 e 2010 basicamente a 10% ao ano. Tá? E se tornou realmente a segunda maior economia do mundo, tá? Já nos anos 2010. Né? Existem hoje na China, né? A China tem mais ou menos 30% da sua força de trabalho na indústria. Né? Isso representa 240 milhões de trabalhadores na indústria chinesa.
isso é mais do que a população do Brasil, do Uruguai e do Paraguai combinados. Tá? Então, esse mito de que as novas tecnologias estão acabando com o emprego na indústria, isso é tudo besteira. Tá? Se você olhar a participação do emprego industrial no emprego total na economia mundial como um todo, ela está estável em 15%. O que simplesmente aconteceu foi o redirecionamento, o deslocamento do emprego industrial dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, e, em menor medida, do Japão e da Coreia do Sul, para a China e outros países asiáticos. Né? Bom, esse movimento estrutural ele ficou exacerbado do ponto de vista político com a crise financeira internacional de 2008. Tá? Quer dizer, ela foi uma crise que afetou todos os países, só que os países asiáticos se recuperaram mais rapidamente. Tá? A China praticamente não teve problema com a crise financeira internacional de 2008, mas os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental sofreram bastante, tiveram uma queda bastante acentuada no nível de atividade econômica, tiveram um aumento acentuado da taxa de desemprego, e no caso dos países europeus, devido às políticas de austeridade fiscal adotadas pelos países europeus a partir de 2011, né, a recuperação do nível de atividade e do nível de emprego foi muito lenta, né, e isso se traduziu, né, em queda do padrão de vida. Tá? Na Europa, mas também nos Estados Unidos. Quer dizer, os empregos industriais foram sendo destruídos, né, nos Estados Unidos e também na Europa Ocidental, por conta dos efeitos combinados, dessa mudança estrutural, né, a indústria, né, ela se move para a Ásia, né, e com isso carrega os empregos de salários mais elevados que poderiam ser exercidos por uma força de trabalho menos qualificada. Então, a classe média, né, típica americana, né, de branca e com nível de instrução intermediário, ela basicamente foi a que mais sofreu. Isso também aconteceu nos países europeus, né? Então, houve uma piora na distribuição de renda, tá, dentro dos países ocidentais, Estados Unidos e Europa Ocidental, né? E que levou a todos esses movimentos de extrema-direita que a gente está, né, vendo aumentarem na Europa, etc, etc. Bom, nos Estados Unidos, havia a esperança de que, com a derrota do Trump em 2000, na eleição de 2020, e com a nova administração Biden, essas questões fossem equacionadas, né, pelo governo Biden, tanto que ele, assim, o governo Biden faz provavelmente a maior expansão fiscal da história dos Estados Unidos depois do New Deal, tá? E não só uma expansão fiscal, mas também política industrial, né? No entanto, ele não conseguiu reverter a desindustrialização da economia norte-americana, né? Os empregos industriais não voltaram, apesar do crescimento acelerado dos Estados Unidos e do mercado de trabalho americano está com aparentemente pleno emprego. Antes da eleição do ano passado, os Estados Unidos estavam com uma taxa de desemprego de 4% da força de trabalho, o que é um nível historicamente muito baixo, mas aparentemente são empregos de qualidade ruim. Tá? Ou seja, não são empregos de jornada completa, são de tempo parcial, são empregos em setores de baixa produtividade, baixos salários, né? E tudo isso, então, criou esse caldo de cultura que permitiu o retorno do Trump à presidência dos Estados Unidos. E aí o discurso do Trump, quer dizer, eu até me surpreendo que as pessoas tenham ficado surpreendidas com o que o Trump fez, porque ele simplesmente fez o que ele disse que ia fazer. Eu estou fazendo esse comentário por causa do seguinte, por conta do comportamento das bolsas de valores, né? Quer dizer, quando o Trump é eleito presidente dos Estados Unidos, a bolsa americana dispara, nossa, com o Trump agora sim que o pessoal vai ganhar dinheiro a rodo, não sei o que e tal, mas depois que ele começou a anunciar as políticas dele, evaporou tudo. Dólar, né? Tudo. Não, as bolsas de valores dos Estados Unidos desabaram, entendeu?
basicamente tudo que tinham ganho com a eleição do Trump, né, entre o dia da eleição, né, e a posse, né, elas perderam depois. Né? Então, é realmente inacreditável. Também elegeram ele, assim, é interessante como a economia determina algumas decisões. Sim, não, as pessoas Né? acham. Assim, eu não entro, eu não caio no conto do vigário de que são as redes sociais, são os movimentos de direita, não sei o que, não, as pessoas estão votando com o bolso. Tá? Quer dizer, há um descontentamento genuíno, né, da classe média pouco instruída, porque aí a gente tem que separar. Tá? Quer dizer, quem votou no Partido Democrata é a classe média que se beneficiou da globalização. Tá? São as pessoas com alto nível de instrução, que moram nos grandes centros urbanos, que trabalham no setor de serviço moderno, ou podem até trabalhar em indústria lá na Califórnia, no Silicon Valley, mas e cuja pauta política é outra. Né? Agora, quem votou no Trump são os perdedores da globalização. É isso que a gente tem que entender. Né? Quem votou no Trump são os perdedores da globalização. É claro que tem a direita tradicional, pessoal religioso, é evidente, isso é o core, né, do que votou no Trump. Mas não foi esse pessoal que definiu a vitória do Trump. Tá? Quem definiu a vitória do Trump foram os perdedores da globalização, tá? Que não viram no governo Biden, né, a melhoria de padrão de vida que os democratas haviam prometido na eleição anterior contra Trump. Basicamente isso. Bom, e o Interessante é como assim. Sim, Pedro, sim, pode falar. E o Trump, escaldado da sua primeira administração, ele agora sim é um Trump sem freios, porque na primeira administração ele tinha ainda no seu staff gente do establishment americano tradicional, do deep state, como você queira chamar, que eram pessoas competentes, etc., e que meio que seguravam as mãos e as pernas do Trump. Agora ele só botou ali quem concorda com ele em tudo, entendeu? Quem reverbera qualquer maluquice que ele pensar. Né? Então, assim, o Trump, ele farejou, né, que tem essa insatisfação dos perdedores da globalização. Ele está dando um discurso para eles de que o problema são os imigrantes ilegais, o problema são que os outros países nos exploram. Ele falou isso. Tá? Que a Europa explora os Estados Unidos, que a China explora os Estados Unidos, que rouba os Estados Unidos, etc, etc. Né? Então, ele está dando esse discurso. E ele está agindo de forma absolutamente coerente com o seu discurso. O que me impressiona nos analistas é a surpresa deles. Porque, assim, tem um exemplo histórico anterior, que as pessoas não gostam de lembrar, mas eu vou lembrar aqui, né, que é o Adolf Hitler. Né? Quer dizer, tudo o que o Hitler fez, ele escreveu antes. Está no livro Mein Kampf, Minha Luta. Se você quisesse saber o que o Hitler ia fazer, era só ler o livro. Estava lá. Tudo. Perseguição aos judeus, a ocupação de espaço vital na Europa Oriental, a invasão da França. Estava lá. Tudo. Aí o pessoal, a gente não sabia que ele ia fazer isso. Como não sabia? Ele escreveu. É a mesma coisa agora com o Trump. A gente não sabia que ele ia fazer. Ué, ele falou? Ele falou com todas as letras. O pessoal estava esperando o quê? Que o Trump ia dar um estelionato eleitoral? Ele não tem mais tempo para isso. Né? Ele sabe que... um governo também, né? Ele vai tentar, talvez ele tente um terceiro mandato, mas eu acho isso pouco provável. Mas, assim, ele quer fazer o legado dele. Então, ele acha que é isso. E, assim, o Trump é um cara que, como ele é muito rico, né, ele acha que tudo que ele pensa está certo. Né? Então, ele está convencido da estratégia dele, que é essa aí, que nós estamos vendo, dessas tarifas recíprocas, aí, essa corrida de tarifas contra a China está respondendo mesmo, na mesma toada, não está se deixando
a bater pelos Estados Unidos, né? E esse é o comportamento do Trump. Agora, tudo que eu falei sobre cadeias globais de valor, etc., com esse comportamento do Trump, vai ser reduzido a pó e cinza. Tá? Porque agora, veja, você construiu durante décadas um sistema que tinha como seu pilar fundamental a ideia da eficiência econômica. Ou seja, você desmembra, né, o processo de produção a nível internacional, então você faz uma divisão internacional do trabalho, em que cada país vai ser responsável por uma etapa do processo produtivo. Tá? Bom, com as tarifas do Trump, acabou isso. Por quê? Agora, você não sabe mais fazer conta. Não tem mais como, mesmo que o Trump, vamos supor que amanhã, tá, o anjo Gabriel iluminasse o Trump e dissesse: Trump, o senhor falou, né, que você está todo errado para você desfazer tudo que você fez. E vamos supor que o Trump desfizesse. Bom, nunca mais será a mesma coisa. Porque você quebrou uma coisa fundamental, que é a confiança. A confiança nos Estados Unidos. Tá? Isso não vai se recuperar mais. Os Estados Unidos construiu, né, um capital político que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial como o líder inquestionável, né, tanto econômico, como político, como militar, do mundo ocidental. Tá? E, basicamente, o que o Trump está fazendo é jogar tudo isso pela janela. Tá? Então, os efeitos dessa política tarifária maluca do Trump, né, que, como eu disse, ela tem uma lógica, né? Como diria o Karl Popper, né, o filósofo da ciência Karl Popper, existe método na loucura. Tá? Ela tem uma lógica. O Trump está mirando nos perdedores da globalização. Certo? E ele está fazendo um discurso para eles. Porque assim, a direita religiosa já vota com ele. Tá? Esse aí ele pode fazer o que quiser que... Agora, professor, será que ele já começa uma onda de insatisfação no próprio Estados Unidos? Será que há risco de ele sofrer impeachment? Tudo vai depender das eleições de midterm no ano que vem. Se o Partido Republicano perder o controle das duas casas, aí sim existe o risco de impeachment. Tá? Esse é o ponto. Quer dizer, e aí, veja, o Trump, a ideia do Trump, meio maluca, era uma espécie de blitzkrieg. Ele queria fazer uma blitzkrieg econômica, né, que mostrasse para o eleitorado americano qual era o seu, né, sua política e que isso trouxesse resultados imediatos. Bom, primeiro que não vai trazer resultado imediato nenhum. Quer dizer, não os que ele espera. Tá? Quer dizer, o resultado disso, né, que a gente está vendo, né, os países estão retalhando, os Estados Unidos. Aí vem o Trump, não, mas tem 50 países que que estão pedindo de joelhos para que eu reveja. Sim, Guiné-Bissau, Zimbábue, esses aí. Tá? Nenhum dos países que importa mesmo, que são os 20 no mundo, né, nenhum dos países que importa está indo implorar coisa nenhuma para o Trump. Tá? Pelo contrário, tá? Os países estão respondendo na mesma moeda, lógico, uns tendo uma postura mais cautelosa, como é o caso do Brasil, quer dizer, mas a gente já aprovou, né, numa das poucas ocasiões de consenso dentro do Congresso Nacional, tirando o partido do Bolsonaro, né, que o partido do Bolsonaro é subserviente aos interesses imperiais dos Estados Unidos, não importa os interesses do Brasil, nunca vi nacionalista que é a favor do Brasil se submeter aos interesses imperiais dos Estados Unidos. Né? Mas, enfim, o fato é que, tirando o PL, todos os outros partidos aprovaram, né, uma lei que permite ao Brasil retaliar. Né? Ou seja, agora
o governo tem os instrumentos e vai analisar se e quando, né, é mais interessante, do ponto de vista do interesse nacional brasileiro, retaliar os Estados Unidos. Por enquanto, dado que só tivemos um aumento relativamente modesto das tarifas de importação, em gerais, 10%, tá? Pode ser que seja mais interessante, eu não sei, se fingir de morto, né, e deixar para lá. Mas, de qualquer maneira, isso não quer dizer, e aí eu quero chamar a atenção desse ponto, tem muita gente dizendo, existe oportunidade para o Brasil. Não. Nesse jogo, todos vão perder. Uns podem perder mais, outros podem perder menos. Pode até ser que o Brasil perca menos. Mas todos vão perder. Por quê? Porque o nível do comércio internacional vai cair. Isso tem dois efeitos. Quando cai o nível do comércio internacional, cai o nível mundial de atividade econômica. Então, o Brasil vai exportar menos. Mesmo que não tivesse tarifa, ou seja, caindo o nível internacional, caindo o nível de comércio internacional, cai o nível de atividade econômica a nível mundial, cai as nossas exportações. Então, a gente já é por aí. Tá? E, em segundo lugar, você tem uma mudança estrutural em que você vai tentar recompor internamente algumas cadeias de produção, mas isso vai ter como efeito colateral um aumento da ineficiência. Tá? Porque você vai operar a custo maior. Quer dizer, os Estados Unidos podem deixar de importar componentes do México? Pode produzir domesticamente. É um preço mais caro. É para isso que existe a lógica da tarifa de importação é essa. Quer dizer, por que os Estados Unidos, o Trump colocou tarifa de importação sobre o México? Muito simples, porque os produtos produzidos no México, né, os carros, por exemplo, são mais baratos que nos Estados Unidos. Se não fosse, não tinha motivo de pôr a tarifa de importação. Tá? Então, isso quer dizer que as montadoras podem voltar para os Estados Unidos? Podem. Agora, vão produzir a um custo mais alto. Os carros, por exemplo, vão ficar mais caros. Mas isso vai gerar um movimento inflacionário? Esse, para mim, não é a principal, e eu acho que isso é um erro dos analistas. Né? A inflação causada pela mudança das tarifas, ela é de caráter temporário, ou seja, você tem um aumento da inflação, tá? Mas depois ela cai. A não ser que o Trump consiga mexer no Banco Central Americano. Que é o ataque que ele está atacando agora. Tá? Ele está atacando o Banco Central dos Estados Unidos, está querendo demitir o Jerome Powell e colocar ali um sacripanta que seja subserviente aos seus desejos. E aí a política monetária vai ser determinada pelo humor do presidente Trump. Se ele acordar de bom humor, não mexe na taxa de juros. Se acordar de mau humor, vai dizer, não, reduz esse negócio porque eu estou mandando. Né? Então... É uma luta contra as instituições também, né? Ele vem quebrando as instituições com um mecanismo de facilitar, né, essa gestão dele. Todo governo autocrático, como o Trump ele deseja ser, né, procura justamente submeter as instituições, porque o objetivo das instituições é limitar o comportamento dos indivíduos. Tá? Vou dar um exemplo. Quer dizer, a gente usa roupa, né, na rua. Né? O que acontece se uma pessoa andar pelada na rua? Bom, vem a polícia e prende o sujeito por atentado ao pudor. Né? Bom, isso é uma instituição. Okay? Você não pode andar pelado na rua. Tá? Não sei, em Carnaval, no Rio de Janeiro, quem sabe. Mas isso é uma instituição. Ou seja, viver em sociedade de maneira estável, previsível, etc., demanda instituições. Tá? Essa que eu estou dizendo é uma delas. Tá? Mas tem outras. Tá? E a condução da política monetária é algo realmente muito importante, que não pode ficar no capricho do presidente de plantão. Quer dizer, a gente está vendo, assim, imagina o Trump com o poder de fixar a taxa de juros básica dos Estados Unidos. O estrago que isso vai fazer
no sistema financeiro internacional vai ser gigantesco. Porque, assim, não existe hoje alternativa ao dólar americano. Né? Agora, se os países perderem a confiança no dólar como moeda de reserva, o que vai sobrar? Quer dizer, o efeito que isso pode ter sobre o comércio internacional é algo nunca visto. Assim, é como se fosse uma guerra nuclear, só que econômica. Tá? Ou seja, é uma guerra nuclear, você está lançando mísseis nucleares, né? Só que não é um míssil em si, mas são armas de destruição em massa do ponto de vista econômico. É isso que o Trump está fazendo. Agora, o senhor acredita que em quanto tempo, mais ou menos, isso deve criar uma certa estabilidade, já que ele não pode agir o tempo todo nesse sentido. Ele quer chegar a um ponto de equilíbrio. Esse que, segundo ele e seu grupo, iria beneficiar os cidadãos dos Estados Unidos. Isso tem também a sociedade mundial se equilibrar quando está no ponto e está buscando assim, outras interferências. Né? Bruno, a destruição de riqueza financeira ocorrida nos Estados Unidos já é de ordem de torno de algo como 30 trilhões de dólares, tá? Segundo estimativas do Summers. Tá? Isso por si só já é bastante excessivo. Tá? Quando você somar... A gente ainda não deu tempo de ver os efeitos sobre as cadeias globais de valor e sobre o comércio internacional. Professor, acho que a internet aí. Vamos aguardar um pouco, pessoal. Pode ter problema de conexão aí. Sim, a ideia é que nós estamos conversando aqui com o professor José Luiz Oureiro, da UNB, justamente como interpretar isso para que se desdobre, né? Que a gente entenda como a economia brasileira irá reagir a isso ou sofrer com isso. Né? Como ele estava falando, nós temos dois movimentos aí. Um movimento é o movimento do desaquecimento global, né? Perda de toda a diminuição do mercado global, ou seja, com menos atividades. E, por outro lado, nós temos a perda do segundo maior comprador do Brasil, que é os Estados Unidos. Né? Então, assim, como isso se equilibra e qual o efeito, né, que isso termina gerando na economia brasileira. Vamos esperar que ele volte, porque ele vai justamente nos ajudar, né, a ler melhor essa informação, que é uma informação que vai nos ajudar a projetar um pouco da nossa expectativa de vida, né, dentro de uma economia que vai agir dessa forma, né, que é a forma... Pronto, ele está voltando aqui, pronto. Desculpe, pronto, o meu computador descarregou, eu achava que ele estava conectado na fonte, mas não estava. Tranquilo, tranquilo. Bom, eu estava falando aqui em off que, assim, na verdade, o Brasil vai sofrer dois movimentos. Um é o movimento da diminuição das atividades econômicas mundiais e o outro movimento é a perda relativa do segundo maior comprador do Brasil, né, que é os Estados Unidos. Então, há dois movimentos de perda. Há uma movimentação também para conseguir novos parceiros comerciais, mas isso não acontece do dia para a noite, né, professor? Isso tende a acontecer ao longo do tempo. Então, mas o que as pessoas estão errando nesse raciocínio é que o seguinte: elas acham que vamos buscar outros parceiros comerciais para substituir os Estados Unidos. O problema é que os outros parceiros comerciais estão sofrendo do mesmo problema, ou seja, de perda de acesso aos mercados americanos. Né? Então, o nível, assim, é como assim, o nível da maré vai diminuir para todo mundo, ou seja, os barcos vão descer, tá? Para todo mundo. Então, ficar se escorando na ideia de que a gente pode ser que a gente consiga sair bem
dessa situação? Não. O que o Brasil tem que estar preparado é para plano de contingência, tá? Porque vai haver uma contração significativa do nível de renda mundial, tá? Seja por questões de demanda, porque o comércio internacional vai diminuir, né? E seja porque, como você desorganiza as cadeias globais de valor, você aumenta a ineficiência econômica, então as coisas ficam mais caras, tá? Então, isso é um choque de oferta. Então, na verdade, você tem um choque de oferta negativo e um choque de demanda negativo, ao mesmo tempo, tá? Então, como essas duas coisas estão acontecendo simultaneamente, o efeito sobre a inflação no médio prazo é indefinido, porque o choque de oferta tende a aumentar a inflação, o choque de demanda tende a diminuir. Mas ambos os choques, eles têm efeito inequívoco sobre o nível de atividade, que é a contração. Okay? Agora, então, nós temos um agravante interno, o senhor como keynesiano, que é toda essa pressão para que o governo se diminua, né? Ainda que haja esse cenário aí complicado. Não, eu realmente não sei onde que os economistas liberais brasileiros, em que mundo eles vivem, né? Ontem, na terça-feira, eu estava lendo matéria do Valor Econômico, em que, cuja chamada era: analistas dizem que políticas do Trump exige que o governo faça o dever de casa, né? E aí eu fui ver qual era exatamente o que eles estavam defendendo. Eram basicamente, tinha economistas da FGV, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, né? E um deles, o Fernando Veloso, que até foi meu colega nos tempos que eu era professor no IBMEC, em meados dos anos 90, né? Ele estava dizendo o seguinte, que estou até procurando aqui. Ele diz o seguinte, olha o que diz a matéria do Valor Econômico. Da agenda de reformas em que o Brasil precisa avançar, o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, Fernando Veloso, cita a abertura comercial como a mais importante. Ele também vê chances do Brasil se beneficiar da reorganização das cadeias produtivas globais, mas para isso é fundamental acabar com o protecionismo do mercado brasileiro. O que essa pessoa está sugerindo? Que, num contexto em que os Estados Unidos estão aumentando as tarifas de importação sobre os produtos de todos os países do mundo, o Brasil faça o contrário, reduza. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? E todos os países estão agindo em conjunto. Você pode fazer isso como um instrumento de negociação política, tudo bem. Aí, política comercial, o quê? Você negocia, olha, você reduz a sua, que eu reduzo a minha. Tá, ok. Isso pode fazer sentido. Tá? Mas, assim, é uma obsessão com essa coisa de que, a gente reduz as tarifas comerciais e, então, o Brasil vai ter um aumento enorme de produtividade. Bom, o que o Trump está fazendo é justamente o contrário. E todos os países estão agindo da mesma forma. É justamente o contrário, está aumentando as tarifas. Recuando dentro dos seus limites e buscando mecanismos. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vai arrear as calças? No fundo, é isso que o Fernando Veloso está propondo. O Brasil se submeta aos Estados Unidos. Isso é assim, não sei como uma pessoa consegue dizer um negócio desse. E as pessoas acham normal. Não, é agenda de reformas. Que sabe, Bruno, tem essa coisa no Brasil, as palavras mágicas. Uma delas é agenda de reformas. Tudo é um problema da agenda de reformas. Porque tem. Aí vem trabalhista, administrativa, previdência e abertura comercial. Sempre a mesma. Esse pessoal está dizendo há 30 anos 70, exatamente a mesma coisa. Desde o consenso de Washington, né, que ficou... Isso virou um consenso entre eles, né? Professor, Vagnod Drones está perguntando assim, professor, quem vai sofrer mais? É os Estados Unidos ou a China? A China tende a ter um processo deflacionário que termine sendo obrigada a vender seu excedente ou,
enfim, né, quem é que pode... Porque a China, assim, a meu ver, né, a China continua no seu plano. Apesar de tudo, ela continua no Bruno, plano. não é uma questão tão simples assim, tá? De fato, a China teve, ano passado, um superávit comercial recorde de US$ 1 trilhão. Então, por mais que o mercado consumidor chinês hoje seja muito importante, tá? A China não é mais um país pobre de baixos salários, tá? Mas o fato é que uma fração significativa da produção industrial da China é vendida fora da China e para os Estados Unidos. Isso é verdade. Tá? Bom, agora, a China, por outro lado, é o maior comprador de títulos da dívida pública americana. Então, nessa guerra entre China, comercial entre China e Estados Unidos, a China ainda não mostrou as armas. Ela está muito cautelosa, não está se submetendo. O Trump está como o maluco na sala, tá? Mas a China é o adulto. Tá? Faz uma retaliação, espera primeiro, vê o que o Trump anuncia e ela revida. Né? Mas até agora ela não usou o seu principal instrumento. Seu principal instrumento é de que boa parte da dívida pública dos Estados Unidos é reserva internacional da China. Se eles venderem 10% das reservas, isso desestabiliza todo o sistema financeiro internacional. Então, veja a similaridade entre o que está acontecendo agora e um conflito nuclear. A China ainda não quer acionar o botão do conflito nuclear econômico. Ela não quer fazer isso. Eles estão, eu acho que corretamente, antecipando que essa política do Trump vai causar uma recessão nos Estados Unidos, os americanos vão ficar muito descontentes e nas eleições de midterm, nos Estados Unidos no ano que vem, o Partido Democrata vai conquistar as duas casas. E com isso acaba o Trump. Então, a China, eu vi isso, acho que foi essa semana, né, alguma jornalista norte-americana entrevistando alguma autoridade chinesa, e ela dizendo, mas vocês vão perder 15% do seu mercado de exportação, os Estados Unidos têm um poder de barganha maior. A China diz, we don't care, a gente não se importa. Ele diz o seguinte, olha, a China existe há 5.000 anos. Na maior parte do tempo da nossa existência, vocês não existiam. É a paciência chinesa. A paciência da única grande civilização, né, que tem uma continuidade histórica, né, que são os chineses. A Índia não teve essa continuidade histórica porque foi invadida pela Inglaterra. Certo? A China não. A China tem uma continuidade histórica como civilização. Tá? E, então, uma dialética de construção, né, onde você alia tradição com progresso de uma forma muito bem construída. Né, assim, pois é, e com a paciência. E com a paciência chinesa. Assim, eles não vão ficar andando de um lado para o outro como um peru bêbado para responder ao Trump. Eles vão esperar. Né? Afinal de contas, não tem eleição na China, quer dizer, o Xi Jinping não tem o seu cargo ameaçado. Né? Então, quem corre o risco de perder o cargo é o Trump. Quer dizer, se de fato, né, como eu espero que vai acontecer, né, você vai ter uma recessão nos Estados Unidos, o desemprego vai aumentar, a inflação também vai aumentar, porque o impacto inicial do aumento das tarifas é porque os preços dos bens ficam mais caros. Tá? Então, isso vai levar a descontentamento e, consequentemente, o que vai ocorrer, tá, isso vai se expressar no voto popular e, portanto, o cenário que eu visualizo daqui a um ano, nas eleições de midterm, né, é o Partido Democrata reassumindo o controle das duas casas e, a partir daí,
qualquer pedido de impeachment torna-se viável. Quer dizer, se os democratas tiverem controle das duas casas, aí realmente qualquer deslize do Trump, eles abrem um pedido de impeachment e impeacham o Trump e já está. Tá? E podem impeachar o vice-presidente junto também. Tá? Quer dizer, provavelmente vão fazer os dois. Vão impeachar o Trump e o Pence vai junto com o Trump. Agora, a China vem estruturando uma política semelhante dos Estados Unidos, que é a financiarização de uma série de atividades, né, principalmente aqui na América Latina, né, com financiamento de países e tal. Ou seja, monetariamente, a China tem os elementos para poder fazer esse movimento e continuar em equilíbrio, correto? Veja, Bruno, o que está acontecendo na economia mundial agora vai machucar todo mundo. Tá? Não existe esse negócio de que a China vai sair incólume. Não, não vai. Tá? Só estou te dizendo o seguinte, que a China tem características estruturais e políticas que permitem ela absorver o choque. Tá? Ela é uma sociedade muito mais coesa do que os Estados Unidos. Tá? E muito mais controlada do que os Estados Unidos, em termos políticos. Tá? Então, se realmente quem vai acabar se queimando mesmo vai ser o Trump e a economia norte-americana. Por quê? O que ficou claro com as políticas do Trump, inclusive deixando os seus aliados europeus com a brocha na mão na questão da Ucrânia, né, e da sua defesa, é de que os Estados Unidos não são um aliado confiável. Assim simples. Então, eu não me surpreenderia se daqui a um ano, por exemplo, os europeus e os chineses estivessem fazendo acordos comerciais. Tá? No sentido de que, bom, esse pessoal aí não dá mais para confiar nos americanos, é um bando de maluco, tá? Então, deixa esse cara quieto lá no canto dele e vamos fazer acordo aqui entre a gente. Não me surpreenderia. Há uma especulação da China investir mais no Brasil, inclusive com a questão... Aqui na Bahia, especula-se a possibilidade da China finalizar um projeto de ferrovia, né, juntamente com um porto na região ali de Ilhéus. Esse também é um bom escape do ponto de vista monetário, né, onde você pode fazer circular a moeda. Né? E você acredita que é factível isso? Bruno, assim, o que a China faz na África ou na América do Sul, investindo em infraestrutura, era o que a Inglaterra fazia no século XIX. Tá? Eu não vejo as pessoas dizendo a China não é boazinha coisíssima nenhuma, a China está olhando seus interesses. Né? Então, ela está investindo, se ela for investir nessa ferrovia, é para que os produtos sejam mais facilmente exportados para a China. Assim simples. Era exatamente o que o Reino Unido fazia. Quer dizer, boa parte das nossas ferrovias construídas no século XIX, né, foram financiadas com capital britânico. Né, e feitas por empresas de engenharia britânicas. Né. Então, assim, a China está reproduzindo com o Brasil e outros países a mesma relação centro-periferia que o Reino Unido tinha com os seus domínios formais ou informais. A América Latina fazia parte do domínio informal do Reino Unido. Eram países independentes, mas que tinham uma relação de dependência econômica com respeito ao Reino Unido. Então, assim, eu não vejo... tudo bem, lógico que é melhor ter investimento que não ter. Tá? Então, assim, se eles forem investir, beleza. Tá? Mas isso não é a solução dos nossos problemas econômicos. Isso não vai mudar a posição no Brasil nesse esquema de centro-periferia. A gente vai ser periferia, a China o centro. Tá? Então, estamos deixando de ser, já há muito tempo que deixamos de ser periferia com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é mais o nosso principal parceiro comercial, e até, pelo contrário, a gente consegue exportar produtos manufaturados para os Estados Unidos, para a China a gente não consegue. Né? A gente não tem escala, não tem competitividade, mas para os Estados Unidos consegue. Né? Mas o que o Trump vai conseguir no caso brasileiro,
aprofundar a dependência do Brasil com respeito à China. Eu vejo isso de maneira muito preocupante. Tá? Não acho isso uma coisa boa. Tá? Porque, repito, o Brasil consegue produzir, exportar produtos manufaturados para os Estados Unidos. Ele não consegue exportar produtos manufaturados para a China. O que o Trump está fazendo com as tarifas é cortar a relação, né, da indústria brasileira com o mercado norte-americano. Tá? E aí, é o seguinte, a gente tem como substituir esse mercado? Não sei, eu acho que não. Tá? Porque os europeus vão comprar da gente, mas Israel não consegue exportar para os europeus também. Estou falando aqui de aço e alumínio. Tá? E eles têm a coisa da política climática deles, mas também é uma política protecionista. Tá? Então, da coisa do carbono, da pegada de carbono, etc., também é uma forma de protecionismo. Você pode dizer, mas esclarecida, tem uma base racional, que a do Trump não tem nenhuma, que é tudo da cabeça dele, tá? Mas os europeus também são protecionistas. Tá? Então, assim, é uma situação muito complexa, tá? E que exige, tá, uma resposta de Estado por parte do Brasil. Ou seja, a gente tem que elaborar um modelo de desenvolvimento num mundo que vai ser cada vez mais desglobalizado. Tá? Talvez seja o retorno ao modelo de substituição de importações, talvez. Tá? Eu estou conjecturando aqui, eu não sei, tá, o que vai acontecer disso. Tá? Mas, assim, não vamos voltar ao status quo anti-Trump, né? Antes da Covid, que era o mundo da globalização. Isso já estava, quer dizer, a globalização já estava recuando. Agora é irreversível esse processo. Tá? Agora, isso sugere, por exemplo, a possibilidade de voltar-se para dentro, com o crescimento do emprego, com mecanismo para que aumento da renda, formação de mercados, somente aqui na região do Nordeste. Historicamente, o desarrollo hacia dentro, né, uma terminologia criada pelo Raul Prebisch, da CEPAL, foi a resposta dos países da América Latina ao fechamento da economia norte-americana nos anos 20 e 30 do século passado. Então, assim, a gente está vendo uma reedição desse fechamento da economia norte-americana. Então, qual é a resposta? A resposta, na época, foi uma resposta pragmática. Tá? Do tipo, os países da América Latina estavam começando seu processo de industrialização, não estavam conseguindo exportar para os Estados Unidos, né? Então tiveram que adotar políticas de proteção tarifária, controle cambial, etc., etc., para conseguir manter a cabeça fora d'água da restrição externa. Bom, se o que eu estou dizendo aqui é que nós estamos voltando para esse mundo das décadas de 20 e 30 do século passado, então o modelo que faz sentido é um modelo de desenvolvimento hacia dentro. Né? Então, esquece cadeia global de valor. Né? Você pode ter, talvez, alguns acordos regionais de comércio, mas eu acho que vai ser mais um cenário em que é basicamente o seguinte, cada um por si e Deus por todos. Tá? Então, ou seja, vai ser um cenário de muito menos cooperação internacional, ou seja, tudo oposto que foi feito pós-Segunda Guerra Mundial. É isso que é triste na situação que a gente está vendo agora com os Estados Unidos. Tá? Quer dizer, todo esforço que foi feito, que resultou da Segunda Guerra Mundial, daquela enorme destruição de vidas humanas e de riqueza, né? Levou, né, a um mundo em que os países procuraram, né, cooperar mais entre si, né, e que gerou um notável progresso econômico, isso é inquestionável, né? Isso vai reverter. Né? A gente vai voltar para um mundo em que os países vão ficar mais fechados, mais voltados para o seu próprio umbigo. Talvez com alguns blocos, né? A Europa é o seu próprio bloco, né? Alguns com áreas de influência, então talvez esse acordo União Europeia-Mercosul, mas, assim,
Eu não tenho dúvida de que vai ser mais um movimento, um modelo de desenvolvimento voltar para dentro. Tá? A ideia de que você pode se desenvolver, né, por intermédio da exportação de produtos manufaturados, que foi o modelo asiático, que foi extremamente bem sucedido, eu acho que isso não volta mais, não. Tá? Pelo menos não no horizonte previsível. É como um quebra-cabeça que separa as peças, mas as peças incham e não voltam para o mesmo lugar, né? Estelese. Estelese. Assim, é bem complicado. E, assim, reflete uma profunda crise no mundo Também, né? política, de valores, de que sociedade a gente quer ser. Quer dizer, é muito ruim. Tá? Eu espero que não desande em guerra, tá? Porque aquelas políticas de beggar thy neighbor dos anos 30 acabaram levando à Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu espero que não chegue a isso. Tá? Mas isso é muito ruim, quer dizer, que é um mundo em que não há respeito à ordem internacional. O que o Trump fez foi, assim, risível, assim, quer dizer, seria risível se não fosse trágico, né? Mas realmente ele chutou toda a arquitetura institucional construída pós Segunda Guerra Mundial. Simplesmente fez isso. Na verdade, são 2 séculos de construção institucional, né? Isso você vem desde o século XIX, né? Buscando Mas foi desenvolvimento interrompido, fácil. né? Você teve a Primeira Guerra Mundial, que interrompe isso, aí você tem um período de 20 anos, que é um período mais autárquico, ou seja, em que os países se voltam mais para dentro de si mesmos. Tá? Mas aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, você tem um período de forte crescimento do comércio internacional, de cooperação internacional. Quer dizer, é muito sintomático que o Trump tenha suspendido a ajuda internacional. Quer dizer, que se você for ver lá para os Estados Unidos é merreca. Tá? Mas aquilo. Mas é mais uma reafirmação Né? de uma linha, né? É mais uma. Ele Pois querendo ter uma certa coerência, na verdade, né? Não, ele está sendo absolutamente coerente com o que ele prometeu. Tá? Isso não há nenhuma dúvida. Tá? Mas o que ele prometeu é um mundo muito pior de se viver do que o antes do Trump. Tá? Professor, Então, qual a leitura do senhor com relação à sociedade americana diante disso? Assim, já há alguns movimentos internos, né? Algumas instituições como a cultura, que ele também cortou, a educação, né? Que ele está tentando pressionar aí diversas universidades, então, como é que a sociedade americana vai reagir diante disso tudo que está cada vez, por exemplo, a expectativa de inflação, por exemplo, eles tomaram decisão em um determinado momento de conforto, né? Se deram o luxo de assim, não, nós estamos com um problema na inflação só, a gente resolve a inflação, volta-se o mundo maravilhoso que a gente deseja. Tudo isso rui, né? A sociedade começa a ir para a rua, né? Parte da sociedade, claro. Mas como é que a sociedade americana tende a reagir a esses movimentos bruscos, né? E que vai contra toda. assim, eu espero que o movimento seja normal, que seja expressado no voto popular, né? E que o Partido Republicano do Trump perca o controle das duas casas. Assim, protesto, eu não vejo nenhum problema com isso. Isso faz parte da democracia. Tá? O problema é o governo tentar reprimir o protesto. Aí sim. Tá? Isso não é democracia. Tá? E o que ele está fazendo com as universidades, etc. Mas você vê que Harvard disse: não aceito. E perdeu dinheiro, tudo bem, perdeu. Esse é o ponto. Tá? Então, eu acho que as reações que estão acontecendo, tanto dentro dos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos, tá, estão começando a mostrar para o Trump os limites da sua política. Tá? Isso vai levar o Trump a moderar? Talvez sim, ou talvez tenha um efeito oposto. Ele aí por querer mesmo, e aí não sei. Assim, veja, é muito imprevisível, quer dizer, porque você, no final das contas,
o Trump está cercado por pessoas que não dizem não para ele. Que estão dizendo, oh, como és inteligente, magnífico presidente, como és lindo, maravilhoso, entendeu? O Trump precisava adotar aquela prática que se tinha na Roma Imperial, quando os Césares faziam seus desfiles triunfais por Roma, né, nas suas bigas, e sempre se tinha um escravo atrás do imperador ou do general que estava no desfile de vitória, dizendo: lembra-te, César, que és apenas um homem. Né? Então, assim, é fundamental que um político tenha gente da sua confiança, mas que possa lhe dizer não, mesmo que seja internamente. Não é para, ou seja, portas para dentro. Tá? Gente que possa dizer não. E não é o caso, tá, dos membros do gabinete do Trump. Assim, é cada um se esforçando por ser mais puxa-saco do que o outro do Trump. Então, onde isso vai levar? Não sei. Talvez uma criança possa gritar que o rei está nu, né? Mestre, muito obrigado. Excelente suas foi um prazer. Leituras, né? Sempre pertinente, trazendo elementos históricos para consolidar o que está pensando e lendo a economia. Então, muito bom que está contribuindo para que as pessoas comecem, de certa forma, a se aproximar da economia, né? Já que é uma ciência que é dita chata, tal. Mas é como Bertold Brecht dizia, né? Não dá para reclamar da farinha e dizer que não gosta de política, né? De economia política. Então, eu acho que a ideia é essa, né? Esse canal está surgindo justamente com essa ideia. Talvez seja o canal com o maior número de entrevistas de economistas, né? No sentido de que a gente tente, né? De forma tímida e humilde também, né? Reacender esses debates que foram silenciados por essa coisa da polaridade, e que também chegue aos alunos, né? Vou mandar o link para o senhor distribuir aí entre os alunos, professores, né? Porque nesse canal tem gente, né? Tem economista de todas as vertentes, seja na área econômica direta, né? Seja na área financeira, seja na área institucional, enfim, há um coquetel bacana aí para que as pessoas leiam a economia através de gente, né, de profissionais como o senhor, né, que termina contribuindo por demais com o debate, né, que é uma coisa que silenciou. Muito obrigado, boa noite para o senhor, bom descanso. Boa noite para todas e todos. Grande abraço. Até agora. Tchau, tchau. Valeu, mestre. Tchau.